Olá concurseira, tudo bem pessoal? Aula 2, missão 1, PM Bahia, vamos que vamos! Nessa missão eu vou trazer para vocês a origem da companhia que teve grande impacto na formação social religiosa no Brasil, a Companhia de Jesus, os famosos jesuítas. Claro, não tem como falar em colonização do Brasil sem situar o concurseiro na importância da Igreja Católica, que também colaborou, reforçou esse projeto de colonização da América Portuguesa. Ah, professor, e por que essa parceria entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica? Essa parceria a gente pode dizer que remonta o processo de formação do próprio Estado português. A Igreja Católica teve grande interferência, colaborou também para a expulsão dos mouros, sarracenos, os árabes da região que equivale hoje a Portugal. E a nação portuguesa, Portugal, a coroa portuguesa, um país católico, e essa tradição também vem para o Brasil. Claro, a chegada dos jesuítas, como o último edital da PM Bahia cobrou, a sociedade colonial, destacando aí também os jesuítas, precisamos trazer vocês para o contexto do século XV e do século XVI. Mas é importante salientar que essa aproximação entre o Estado laico e a Igreja Católica, você tem essa aproximação já remontando à própria Idade Média, e quando você tem a formação de Portugal a partir do século XII, a Igreja Católica também tem essa interferência em práticas culturais, práticas políticas, ok? Então vamos lá, o tema na tela, História do Brasil, Aula 2, Missão 1, PM Bahia, Sociedade Colonial, os jesuítas. Os jesuítas, você pode baixar, eu creio que você já baixou, esse resumão bacana no slide aí, que está logo aqui abaixo desse vídeo. É só baixar aqui o link, você vai ter esse PDF bacana para acompanhar essa aula. Vamos lá, os jesuítas no Brasil. O primeiro tópico que eu coloquei aí no slide é a influência católica na expansão marítima. Ok, vamos lá. Falar um pouquinho para você, concurseiro, o contexto europeu. Esse contexto é muito importante porque ele vai te ajudar a entender uma série de eventos que marcaram a história do Brasil. Vamos lá. Contexto europeu, século XV, século XVI. Vamos lá. No século XV, qual é a principal potência mundial? Qual o país mais rico, mais poderoso? A potência é Portugal. Portugal que foi pioneiro na expansão marítima. Pois é, Portugal com a unidade precoce, Portugal, que conseguiu já no século XII se organizar, então começa a buscar uma rota para chegar ao Oriente. A expansão marítima portuguesa começa no século XV, 1415, e o grande objetivo da expansão marítima portuguesa, o grande objetivo de Portugal era chegar às Índias, e isso Portugal consegue em 1498, quando Portugal chega às Índias, chega ao Oriente, a Calicut. Até aí você já sabe, você já estudou, já acompanhou já a primeira aula, a primeira missão da aula 1 e se ligou. Ah, professor, e a Igreja Católica se encaixa em quê? Olha, século XV, você tem também um outro movimento muito importante para lembrar, Renascimento. É um movimento cultural, artístico, literário, filosófico que vem enaltecer o homem, enaltece a razão, enaltece também a ciência. E o Renascimento vai estimular o senso crítico,
o Renascimento que vai elaborar uma série de críticas à Igreja Católica Apostólica Romana. E o que é que a Igreja Católica estava fazendo que os renascentistas criticavam tanto? Olha, a Igreja estava passando por uma situação muito difícil. A Igreja estava sofrendo críticas porque essa Igreja, no século XV, no século XVI, ela tinha a marca da corrupção. Essa corrupção que atingiu principalmente o alto clero, práticas como indulgências, que é a venda da salvação. Ao cometer um pecado, não tem problema, você paga X e quem sabe vai ter os pecados redimidos. A igreja que também tem uma série de problemas com a simonia, venda de relíquias religiosas, enfim, a igreja estava bem distante daquilo que se encontra nas Sagradas Escrituras. E já no século XV, a Igreja Católica sofre críticas sistemáticas, não só pelos renascentistas, mas por um rapaz chamado John Wycliffe. Também você tem críticas elaboradas por Joan Ruiz, que vai dar origem aos chamados hussitas. Esse é um período que chamamos de pré-reforma, mas a igreja vai sofrer um grande abalo no século XVI. Olha, Portugal se forma como um país, só que Portugal, na condição de Estado forte, mais poderoso, esse Estado é aliado da igreja. A Espanha também consegue a formação no finalzinho do século XV, mas a Espanha também se torna uma aliada, da Igreja Católica. Porém, a Inglaterra, na França, na Alemanha, a Alemanha não existe como país no século XVI, você tem um conjunto de estados, chamados os estados germânicos, e esses três países que eu citei por último, Inglaterra, França e Alemanha, esses países serão impactados pelas reformas religiosas. Ah, professor, e essas reformas vão impactar em quê? Pois é, essas reformas, pode ver aí na tela, eu coloquei para vocês, essas reformas vão impactar na participação da Igreja Católica num projeto de colonização. E por que essa Igreja Católica vem também se envolver num projeto de colonização? O objetivo era converter nativos. O objetivo era justamente desenvolver um projeto de conversão dos índios. A chegada de Cabral em 1500 também tem uma marca interessante, tem um símbolo muito forte, que é a celebração da missa, da primeira missa celebrada no Brasil. É como a marca simbólica, olha, chegamos aqui, garantimos as terras divididas pelo Tratado de Tordesilhas e vamos agora fincar, legitimar que essas terras pertencem aos portugueses, mas também ela vai ser protegida pela religião dos portugueses, a religião católica. Mas um fator que marcou de modo decisivo a entrada da Igreja Católica nesse projeto de colonização, como eu tinha falado, as reformas religiosas. A Igreja Católica vai perder muitos fiéis a partir da reforma de Lutero, a reforma de Calvino e a reforma de Henrique VIII. Henrique VIII, rei da Inglaterra, você tem ele desenvolvendo uma estratégia interessante, Ele queria a separação, a Igreja Católica não permitiu o divórcio, mas ele queria lá um cenário, o chamado caso na bolena, e consegue romper com a Igreja. Então a Igreja perde espaço na Inglaterra. A igreja perde espaço na França. Olha como a Igreja Católica fica enfraquecida. E no atual país, a Alemanha. Na época não existia, como eu tinha falado. Diante disso, a igreja precisava reagir. Ah, professor, o que eles pregavam? O que os reformadores pregavam? Martinho Lutero
pregava que a igreja deveria não se envolver com questões políticas. Martinho Lutero pregava também o livre-exame. A Igreja Católica não permitia que todos lessem as Sagradas Escrituras. Martinho Lutero pregava também o casamento. A Igreja Católica defendia o celibato, condenava as indulgências, a venda da salvação. Então, a Igreja Católica vai perdendo muitos adeptos. Por isso que ela vai contra-atacar. Esse contra-ataque chamamos de contra-reforma. E um dos elementos da contra-reforma é colonizar, catequizar grupos que são encontrados nesse projeto da expansão marítima, nesse projeto da colonização portuguesa. Então, a Igreja Católica vai acompanhar a coroa portuguesa a fim de catequizar, de conquistar mais fiéis, porque na Europa ela perdeu muito espaço. Então, a Igreja vem para a América a fim de catequizar esses grupos locais, uma vez que ela perdeu muito prestígio na Europa. Há uma série de reuniões chamadas Concílio de Trento, e é justamente nesse cenário que você vai ter a chegada dos jesuítas ao Brasil. Dando sequência, veja aí essa imagem bacana, a primeira missa no Brasil. De um lado, a imagem clássica, bem conhecida de Meireles, o pintor Meireles, uma obra de 1861, e do outro lado, uma obra menos grandiloquente, mas de muita importância também, de Vernet. Aí você tem essas duas imagens, fazendo alusão à primeira missa no Brasil. Olha, o projeto da Igreja Católica. Nessa imagem você vê relação Estado e Igreja, o projeto de evangelização e os efeitos das reformas religiosas. Em relação Estado e Igreja, já falei, a coroa portuguesa tem grande aproximação com a Igreja Católica. Esse projeto de evangelização, esse projeto vai ser acelerado justamente pelos efeitos das reformas. A Igreja Católica precisa reagir e essa reação vem justamente com a criação da Companhia de Jesus, a fim de catequizar esses grupos locais. Professor, esse objetivo da Igreja Católica teve sucesso? Sim, porque quando a Igreja desembarcou no Brasil, proibindo, por exemplo, a escravização dos índios, vai proteger os índios, claro, aqueles índios que colaboravam para a conversão, porque muitos índios também vão desenvolver resistência contra essa opressão, porque a igreja não veio aqui só com a paz, não, utilizou de muita violência. Inclusive tem um escritor chamado Pablo Neruda, que ele diz que a conquista da América se deu através da espada, demonstrando aí a superioridade bélica dos europeus, através da fé, e você tem também o uso aí, a espada, a fé e o sangue. Há muitas guerras que marcaram esse processo da colonização. A Igreja Católica também usou dessa violência. Mas, se você olhar do México à Argentina, qual religião prevalece? O catolicismo, o que demonstra a força e o êxito da Igreja Católica nesse processo de antecipar, chegar antes na América, para desenvolver nesse projeto de evangelização, antes mesmo que os reformadores, o protestantismo, como ficou conhecido, o luteranismo, calvinismo, anglicanismo, essas correntes religiosas chegassem. Tardiamente você tem a chegada da França, a chegada da Inglaterra, são nações protestantes que vão aí, fundar, por exemplo, na América do Norte, Estados Unidos, e depois você tem a formação, do Canadá. A formação das 13 colônias, já tem início ali, no século XVII, ok? Seguindo aí, olha, o surgimento da Ordem de Jesus, olha aí a imagem bacana. Ordem de Jesus, 1534, através de Inácio Loyola. Então, a Companhia de Jesus, a origem, 1534, através de Inácio Loyola. O objetivo pregar o cristianismo nas Américas. O objetivo era justamente catequizar aqueles que são considerados
em diversos textos coloniais como os selvagens, aqueles que não têm o R, não tem rei, aqueles que não têm o L, né, de lei, aqueles que não têm um F de fé. Claro que os grupos locais, a diversidade de grupos indígenas, eles tinham sim uma organização social simples, mas eles tinham uma organização. A figura do pajé, você tem também o desenvolvimento de práticas culturais interessantes, até hoje cultivadas, né? Por exemplo, a questão da própria agricultura, né? A utilização da mandioca, que hoje está também em nosso cardápio, no nosso cotidiano, questões higiênicas, né? Como tomar banho, os europeus não tinham, eles não tinham esse hábito diário, né, de tomar banho, é herança indígena, além de outras práticas culturais que a própria lei, né, 10.639/2003, obriga escolas, universidades a trabalharem em sala de aula, né, a cultura dos povos indígenas, mas que os europeus chegaram aqui com aquela perspectiva de que tudo girava em torno deles, é o chamado eurocentrismo, que esses grupos locais eles não eram civilizados, eram selvagens e precisavam da cultura europeia, que precisavam da religião europeia, no caso de Portugal, o catolicismo, ok? Veja aí na tela a chegada à América da Companhia de Jesus, né? A chegada à América, a América portuguesa, né? Você tem aí o registro Dom João III, que era o rei de Portugal, né? Naquele período, salientando que as capitanias hereditárias fracassaram. Aí você tem a criação do governo geral em 1549, Tomé de Sousa, o primeiro governador geral, o representante do rei aqui né, na colônia, e a chegada oficial da Companhia de Jesus, os integrantes da Companhia de Jesus, né, chamados de jesuítas, 1549, destacando aí o padre Manuel da Nóbrega. Então aí você tem a chegada dos jesuítas, 1549, num momento delicado para Portugal, uma vez que houve um fracasso no sistema de capitanias hereditárias, e entre os motivos, né, a gente pode elencar os interesses de muitos capitães, mas também a resistência de muitos grupos locais. Por exemplo, quando você estuda a história da Paraíba, percebe a dificuldade que foi em conquistar esse território dentro da resistência dos grupos locais, tá? Então, o objetivo dos jesuítas era desenvolver frentes, né, de catequese. Aqueles grupos que aceitassem, a igreja formaria uma aldeia, ou uma missão, e passava a trazer ensinamentos das Sagradas Escrituras. Claro, teve a dificuldade da língua, sim, mas aí os próprios jesuítas vão buscar meios, né, para catequizar esses grupos de uma forma até didática, e o padre Manuel da Nóbrega, assim como o padre Antônio Vieira, desenvolvem aí técnicas, métodos interessantes de ensino. Claro, a partir da imposição, tá? A partir da imposição, mas é interessante lembrar das divergências que essa igreja, que esses jesuítas vão ter contra os colonos, vão ter com a própria coroa e também entre os próprios religiosos, porque os jesuítas vão entrar em choque com os franciscanos. Você tem também essas brigas, né, envolvendo os próprios religiosos, praticamente para saber quem vai catequizar mais, essa disputa, essa concorrência entre eles, tá? Dando sequência, os jesuítas no Brasil. Quais os principais objetivos, as principais realizações? Fundação de colégios, por isso, quando falamos na educação no período colonial, é uma educação religiosa através da organização desses colégios, né? Até hoje você pode encontrar na Bahia, né, em Salvador, em outras cidades, uma série de fundações religiosas, uma série de ordens, né, ordem dos franciscanos, né, você tem aí ordens religiosas, né, colégios religiosos ainda relacionados a essas ordens. Propagação da fé católica, o cristianismo, o monoteísmo, que teve sucesso. Para você ter ideia, você pode encontrar nos livros didáticos, né, até pesquisando na internet, que a religião oficial até 1889 no Brasil, o catolicismo.
a chegada dos primeiros judeus, século XVII, e é só no finalzinho do século XIX que os evangélicos, né, vai ter espaço na profissão, na propagação da sua fé. Então, a Igreja Católica utilizou aí de uma força muito grande para garantir esse monopólio da fé, tá? A igreja que vem realizar uma série de missões. Essas missões são esses locais que eu falei para vocês, em que ela vai desenvolver práticas e vai criar toda uma estrutura, né, de conversão, além de converter aquele indivíduo, educar para a vida cristã. Um outro detalhe é que o Estado também vem colaborar com os jesuítas a partir do repasse de terras às Sesmarias. Não esquecer as Sesmarias. É tão tal que você pegar várias cidades da Bahia, né, a tradição católica é muito forte. Padroeiros, né, abençoando as cidades, porque também era a tradição desses grupos chegar no local e batizar com o nome do santo do dia. Então você tem até a cidade mais próspera do Brasil, né? São Paulo, que tem origem justamente de um colégio aí religioso, para você ter ideia como a Igreja Católica atua de forma muito forte e monopolizou, né? Monopolizou a fé aí por muito tempo. Bem, a igreja também não só teve tranquilidade. Claro, eu falei para vocês, essa igreja vai entrar em conflito aí com os colonizadores, registrar, por exemplo, né, no Maranhão, a chamada Revolta de Beckman, e também os jesuítas vão entrar em choque com o primeiro-ministro português, Marquês de Pombal, que assume o poder em 1750, buscando meios para enxugar a máquina. Ele vai afirmar que essa igreja tinha muitos privilégios, tal, e expulsa os jesuítas do Brasil. Marquês de Pombal, que é um déspota esclarecido, chegou ao poder enfrentando aí um grande terremoto que teve em Lisboa, uma situação difícil, mas conseguiu aí recuperar a economia, adotou medidas, né, severas na administração. Ele foi também responsável por uma série de impostos, né, a fim de faturar ou deixar um caixa positivo, né, para a coroa portuguesa no contexto da mineração. Marquês de Pombal enfrenta também a Igreja Católica, expulsando os jesuítas do Brasil. Além desses conflitos com os colonos, com o Marquês de Pombal, temos que registrar dois eventos interessantes, né? A chamada Guerra Guaranítica, conflito com a coroa portuguesa, e aí citar também os 7 povos das missões. A Igreja Católica buscava ter controle desse local, que equivale à parte sul do Brasil. Aí uma imagem bem bacana, pessoal, o padre José de Anchieta, assim como o padre Nóbrega, né? Na cabana, né? Em uma cabana aí, essa obra de Benedito Calixto, né? Pindoussu, uma obra de 1927, quando você tem desenvolvendo aquela leitura religiosa, né, o culto cristão, e você tem esses grupos locais, certamente sendo catequizados por Padre José de Anchieta. Eis aí a história dos jesuítas, da sua origem, século XVI, todo o trabalho desenvolvido no século XVII, XVIII, a fim de catequizar esses grupos locais. Aqueles que não se convertiam, os grupos locais, a igreja chegou a usar a expressão guerra justa, o bandeirante poderia escravizar. Falando em bandeirantes, né, a Igreja Católica teve também muito choque com os bandeirantes, uma vez que eles desenvolveram o chamado sertanismo, o chamado aprisionamento, né, a fim de capturar índios e vendê-los como escravos. Falando em bandeirantes, esse tema fica para a próxima missão, porque estava no último edital e a gente tem que abordar tudo que foi trabalhado no último edital. Então, concurseiro, eis aí a história dos jesuítas, a sua forte influência na formação social do Brasil, o foco, e importante também não esquecer que os jesuítas tiveram um papel importante no processo de interiorização e expansão das fronteiras, tá? Até porque eles vão desenvolver esse trabalho de catequese em regiões interioranas, tá bom? Próxima aula, ou próxima missão, vamos contar a história dos bandeirantes, porque aqui você sabe, concurseiro disciplinado será aprovado.